Deus. É o caminho para a vitória. Meu Deus, meu Pai, me ajuda a ministrar a Tua palavra, que ela seja espírito e vida em nossas vidas, que o povo de Deus diga amém. Quantas irmãs não estiveram aqui ontem? Levante a mão assim bem alto. Ok. Muitas irmãs não estiveram. Ontem ministrei uma palavra aqui, e depois, esta manhã, eu tive que passar por causa dessa palavra, eu tive que passar no batalhão da Polícia Militar e pedir proteção para chegar na igreja, porque a palavra que eu dei ontem mexeu com algumas mulheres, e eu fiquei muito feliz, porque não há frustração maior para um pastor pregar e o povo continuar como uma ameba. Nada muda, nada se altera. Eu falei sobre a mulher sábia que edifica o seu lar. Não quero isentar de antemão a parte masculina disso, que os homens a gente trata desses assuntos aqui com muita dureza, às vezes até, sobre a sua parte, a sua responsabilidade. E eu estou inclinado essa manhã a tocar nesse mesmo assunto, não para apertar na sua ferida, não é nada disto. É porque eu percebo, irmãos, que este é um assunto necessário para nós valorizarmos a família. E eu sei que não é simples, não é fácil, não quero jogar sobre vocês um fardo, não é isso. Tanto é que a vantagem do pastor sobre o padre é essa, que eu prego aqui, mas eu tenho mulher, tenho filhos, e obviamente tenho satisfação a dar a essa mulher e a esses filhos. Então eu não sou um louco pregando e jogando fardo sobre vocês, não é isso. Só que algumas verdades, elas não podem ser deixadas para trás e nós pregarmos um evangelho fantasioso, um evangelho que diz que você não precisa fazer nada, um evangelho que diz que basta chamar o nome de Jesus. Sim, em primeiro lugar você tem que chamar o nome de Jesus, mas há coisas que você precisa assumir. E na minha concepção, como eu disse ontem, não se constrói, vem comigo no Salmo 127, Salmo 127, não se constrói, não se edifica uma casa sem alguns elementos. O primeiro elemento que não pode faltar na edificação de um lar é a presença de Deus. Amém? Presença de Deus. E eu quero falar isto porque, por mais cursos que você dê, nós temos aqui uma terapeuta de família, que trabalha e que tem ajudado muitos lares. Nós acreditamos que em alguns casos uma pessoa ela precisa até de um tratamento psicológico. Acreditamos que em alguns casos até a pessoa precisa de um psiquiatra. E muita gente tem um preconceito tremendo quanto a isso. Mas a cabeça é um órgão do corpo. E dá tilt também, dá para entender isso, diga amém. Assim como o coração tem problema, o pulmão tem problema, os olhos têm problema, a mente também. A mente é um elemento desse corpo.
E às vezes precisa de tratamento mesmo a nível psiquiátrico. Então, há um certo preconceito com isso, achando que psiquiatra é para maluco. Psiquiatra é para quem está com doença. Amém? Mas eu também entendo que se você tiver todas essas coisas, e se você não tiver a presença de Deus, isso vai ter o seu peso, essas coisas terão o seu valor, não quero aqui desprezar, mas contra forças espirituais do mal, não há psiquiatra que dê jeito, não há psicólogo que dê jeito, e não há terapeuta de família que dê jeito. Há coisas que precisam ser tratadas com estes mecanismos científicos, mas também precisa, acima de tudo, a presença de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Senhor. Por isso o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém? E meus irmãos, dentro desse conjunto de edificar a casa, está a prática da palavra de Deus. Como é que Deus edifica? Ele manda um anjo lá, e o anjo fica lá te protegendo. Quantos creem nisso? Diga amém. Ele protege mesmo. Vem demônios e há lutas espirituais, eu creio nisso. Só que há coisas que não é demônio. Relacionamentos, na maioria das vezes, à parte as interferências do inimigo, trazendo um espírito de confusão, que isso aí mereceria só um estudo para isso. O relacionamento humano, ele é complexo, porque nós somos seres pensantes, únicos, individuais, não somos robôs. E para viver em sociedade há regras gerais. Há regras gerais desse viver em sociedade. Mas quando começamos a viver em família, essas regras gerais que servem para a sociedade, de boa educação, de urbanismo, bom dia, de respeitar as leis, tudo isso dentro de casa se torna superficial. Porque em casa você é aquilo que você é. Você demonstra o caráter que tem, a personalidade que tem, com as qualidades e os defeitos que tem. Por isso, dentro do lar começam a explodir situações que carecem de algumas práticas dos membros desta família. Do marido, da mulher, dos filhos. E a Bíblia regula isso dizendo, dando orientação, como é que essa coisa pode funcionar. Há uma aula no Casados para Sempre chamada Papéis, aula de papéis, onde ali naquela aula começa a mostrar qual o papel da mulher, qual o papel do homem, dos filhos e assim por diante. O grande problema é que quando se fala disto, a pessoa sempre pensa no outro, dizendo assim, fulano tem que fazer isso. E nunca assume para si, dizendo assim, eu preciso fazer isto. Em particular, vou falar hoje sobre as mulheres, porque para mim, ao longo desses anos, eu tenho observado que a chave de um lar, de uma família, de uma casa, é a mulher. O homem, ele tem sua importância, porque quando o homem não pensa, ele afunda toda a família. Diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, não é verdade? Então, tudo bem. Mas não é do homem louco que faz coisas loucas, que abandona a família, que vende todos os bens, que gasta com... Não estou tratando disso, não estou tratando daquele homem que vai lá para o prostíbulo e gasta todo o seu dinheiro, não estou falando disso. Esses são extremos. Eu estou falando daquelas situações, entre aspas, normais, da pessoa que trabalha, que tem seus compromissos, que tem os seus filhos, que honra as suas contas. Afinal, mesmo esse tipo de pessoa tem conflitos dentro do lar. E é nesse nível que eu estou falando. Dá para você entender isso? Diga amém. Nesse nível. Você não pode, por exemplo, tratar este assunto que eu estou falando aqui
para um usuário de droga dentro de casa, seja o filho, seja o marido, seja a mulher. Porque a coisa foge desse padrão. Esse usuário de droga, ele não vai entender nada desses comportamentos, desses ensinos bíblicos, porque na verdade ele está totalmente fora de um padrão mínimo para se poder conversar, se tratar. Esse vai precisar de oração, de libertação, vai precisar de ajuda médica, vai precisar de internação, já foge totalmente de uma normalidade. Eu não posso tratar de determinados assuntos com pessoas que já estão numa esfera muito grande de problemas. Por exemplo, a pessoa que está envolvida com violência, né, que está envolvido com crime. Não adianta você vir e falar assim, você vai tratar a sua esposa assim, ou vai tratar a sua esposa. Isso não vai adiantar, isso aí tem que ter tratamento de choque. Isso aí é libertação mesmo, é campanha de oração, para depois essa pessoa chegar ao nível, esse nível que nós estamos aqui nesta manhã. Deu para você entender isso? Diga amém. Então todos os normais digam glória a Deus. Ok. Então, dito isso, dentro dessa normalidade de conduta para o lar, há funções que são dos homens, há funções que são das esposas e há funções que são dos filhos. Hoje, eu só estou tratando aqui da parte da mulher. Não é nenhuma perseguição, nada disso. Os homens sabem disso, porque os homens saem, às vezes, do culto dos homens, com todo respeito, com todo carinho, uma linguagem um pouco grosseira, mas sai com o rabo entre as pernas. O pastor hoje arrebentou com a gente. E nunca tem oportunidade de falar para as mulheres da parte que é pertinente a elas. Por isso, eu estou falando. Ao ler a palavra de Deus em Provérbios 14, 1, vem comigo aqui, livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Diz assim, a mulher sábia, diga para mim, mas a insensata com as próprias mãos derriba. Outras versões, uma versão diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca com a própria mão a derriba. Tem uma outra versão, tem alguém com versão diferente? A tola. Você sabe que é uma pessoa tola. Quem não sabe o que é uma pessoa tola? Pessoa tola é aquela que abandona o bom conselho, a sabedoria. Sabe o que é o tolo? Você ensina para ele a coisa certa e o cara insiste em fazer a coisa errada. É um tolo. Ele ouve a coisa certa, ele sabe que a coisa é certa, mas ele não faz. Não vou fazer isso não. Por quê? Não estou afim, não gosto. Não, é a pessoa tola. A pessoa tola é aquela que não se amolda à sabedoria ensinada. Ela se recusa a isso. Amém? Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E eu quero falar justamente sobre essa mulher, irmãos, porque ao longo desses anos de vida, eu tenho observado que um lar depende do homem para o sustento, depende do homem pelas linhas mestras, vamos dizer assim, de sustento, de lugar para morar, de ganho do pão. Há coisas mestras que estão pertinentes ao homem. Mas, você sabe que assim como o corpo não é só esqueleto, o corpo tem o esqueleto, mas ele é preenchido com carne, com os órgãos. A mulher é o papel fundamental de se criar um lar aconchegante. E eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que não entendem que o seu lar, a sua casa vai ter a tua cara. Eu falei até que ontem que normalmente diz assim, a igreja tem a cara do pastor, né? E às vezes eu fico preocupado com isso, que eu fico falando, que cara tem a minha igreja? Eu fico de vez em quando pensando, meu Deus do céu, qual é a cara dessa igreja? Porque se a igreja tem a cara do pastor, eu fico observando.
Eu não sei se é verdade ou não, mas o pastor influencia verdadeiramente o modelo de uma igreja. Você vai numa mesma denominação, você vai ver igrejas diferentes que estão diretamente ligadas ao ministério do pastor. Então, eu acredito que a casa, ela é influenciada decisivamente pela mulher. A mulher é que ela faz o adorno, é ela que começa a ser aquele elemento dentro do lar de comunhão, de criação, de facilitação. E muitas vezes, o que ocorre? Há mulheres que estão tentando viver uma vida sem pensar que ela é a responsável pela edificação. Irmãos, eu posso fazer um projeto muito bonito para a construção de um prédio, de uma casa, mas se eu não tiver a pessoa habilidosa para fazer a obra, vai ficar só no projeto. E essa pessoa habilidosa que constrói o lar, os relacionamentos, o ambiente, fundamental é a mulher. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar. O problema é que hoje, muitas pessoas estão partindo para o casamento sem a menor ideia do que seja um casamento. Isso a gente registra no Casados para Sempre. Há casais hoje que casam com separação de bens. E é tão sério esse negócio que um não tem acesso à conta do outro, um não tem participação de nada da vida do outro. Não sabe o que outro faz, o que outro ganha, sabe? Há casais que até a comida é separada. Então eu fico pensando que alguém que parte para dentro de um casamento com essas mentalidades, não tem a menor ideia do que seja um casamento. Casamento é lugar de comunhão, de participação de vida. E a mulher, ela cumpre essa etapa. Primeiro, se constrói e se edifica um lar com os princípios criados por Deus. Então, você tem que começar a ver se os conselhos que você dá ao seu marido, se os conselhos que você dá ao seu filho, que as impressões que você trata com seus filhos, se elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Você não pode, mulher de Deus, quem é mulher de Deus, diga amém. Você é como uma doida, ficar falando o que ouviu ali na televisão, o que o fulano... Você tem que a sua palavra, ela tem que ter um peso na palavra de Deus. Porque essa é a segurança do seu conselho, a segurança da sua avaliação. Eu vou dizer uma coisa para você, por exemplo, eu atendo o gabinete pastoral. Uma das coisas que os pastores aprendem quando estão em formação é que você não dá conselho a ninguém que não seja fundamentado na Bíblia. Por quê? Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, não, foi o pastor. Foi o pastor? Foi. Ué, mas o que o pastor falou? Se ele falou baseado na Bíblia, está em paz. Dá para entender isso? Diga amém. Agora, se ele deu um conselho desvairado aí, louco, ele vai ter problemas. Então, a Bíblia é o manual do fabricante, ensina como fazer funcionar bem as relações humanas. Irmã, é da Bíblia que você vai tirar como tratar o seu marido brabo. Por exemplo, tem uns maridos que são igual boi selvagem. Sabe o que é boi selvagem? Né? A minha esposa diz, sei. Sou eu, né? Sou eu. Eu percebo que alguns homens são parecidos comigo. Não digo todos. Tem homem que é ameba, mas aí é outro conselho. Tem homem que não assume nada, não faz nada, também não dá dinheiro para nada, também não paga nada. Né? Tem homem que, hoje em dia nós estamos vivendo um momento que tem homem que está vivendo às custas da mulher, irmãos. Isso é muito ruim. Isso fere o padrão da Bíblia. O homem tem que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, os tempos difíceis da minha vida, que eu passei por uma situação muito difícil, para não faltar o pão em casa, eu fui fazer detetização. Eu já tinha curso superior, mas foi o que dava para entrar dinheiro, é o que eu vou fazer. Não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhum.
em trabalhar. Por quê? O que eu não posso deixar faltar dentro da minha casa é o pão. Sou eu que tenho que pagar a conta. Então, eu estou falando isso porque tem muito homem que não tem uma voz mais ativa, porque ele também não paga nada. Eu aprendi com o bispo Roberto Macalester, ele dizia o seguinte: meus filhos, manda quem assina o cheque. Por trás dessa frase tem coisa que você não imagina. Porque quem paga sente o peso da responsabilidade. Então, ouça bem, muitos lares estão confusos, porque tem homem, por exemplo, que vive às custas da mulher. Então, é a mulher que paga as contas, é a mulher que paga isso, é a mulher que paga... O camarada fica na sombra do boi, né? Ah, mozinho, ô, benzinho, não sei o quê. Só que a mulher vai enchendo da paciência, vai chegar uma hora que vai dizer assim, meu amorzinho, meu benzinho, nada. E no dia que você diz assim, ó, desembolsa aí ele mostra a fera. Esse boi bravo que eu estava falando, no dia que tem que pagar, aí ele aparece. Num caso normal, que os normais digam amém, que tem que pagar sempre, então, de vez em quando, esse boi selvagem aparece mesmo. Hoje em dia nós vivemos a realidade de homem e mulher trabalhar, por isso essas relações humanas se tornaram mais complicadas ainda. Porque o homem tem que ajudar em casa, ou tem que cooperar de outras maneiras, essas relações se tornam mais delicadas. Mas uma coisa eu quero dizer para você, para tudo isso a Bíblia tem orientação. Por exemplo, esse boi selvagem que eu estava falando, a Bíblia tem um ensinamento assim, a palavra branda desvia o furor. Ora, o marido está de cabeça quente, mulher sábia, diga glória a Deus. Você vai jogar gasolina para pegar mais fogo? Você tem que, na hora, ter a sabedoria de jogar aquele assunto para um momento mais apropriado. Não é que vai esquecer, que vai deixar de lado, não é isso. Mas, por exemplo, se você está percebendo que está criando um mal-estar no seu lar, um mal-estar dentro da sua casa, a coisa está complicada, e aí você, ao invés de dizer, não, meu amor, não, deixa para lá, meu bem, tal, não sei o quê, criar um momento, lembre-se de uma coisa, tudo não se decidirá naquele momento, tudo não tem que ser dito naquele momento, a vida continua, há muitos dias pela frente, há muita coisa a fazer, e a pessoa quer que resolva, não é assim, tem que ter sabedoria, e é a mulher, irmãos, a mulher tem que ter essa sabedoria, é um exemplo que eu estou dando, uma equipe, uma empresa, um lar, só é vencedor, ou funciona bem, se cada membro fazer a sua parte, somando um com o outro. Não vou falar da parte dos homens aqui, mas já dei umas espetadas aqui. Porque eu conheço muitos lares que a coisa está mal, porque alguns homens não assumem a sua parte espiritual. Para vir para a igreja, a mulher tem que ficar, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E o homem lá, estou afim não sei o que, tal, vou jogar uma bola, vou fazer o quê? Para com isso, irmão. Domingo é dia do Senhor. Olha, eu vou rogar uma praga aqui agora. Se tu for jogar futebol no domingo, saiba de uma coisa, o seu time vai perder. Você pensou que eu ia dizer que ia quebrar a perna, né? Não, vou falar isso não. Seu time vai perder. E você vai sair de lá aborrecido, porque há coisas que só Deus pode satisfazer o seu coração. A sensação vai ser de vazio em vez de alegria. Então, o papel de uma mulher é edificar com sabedoria. Se edifica com sabedoria quando eu oro. A mulher detecta problema com os filhos. Irmãos, não fique indiferente. Senta aqui, fulano. Vamos conversar. Você é mulher. Chama seu filho para conversar. Escute os filhos. Ele pode falar a coisa mais cabeluda da sua vida. Escute. Porque tem mulher que o filho começa a falar, daqui a pouco já cortou. Não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que aqui não tem nenhuma mulher aqui, porque todas são bem centradas e equilibradas. Mas ouça o que eu vou falar agora.
Tem mulher que não tem a capacidade de ouvir. Normalmente quem não tem capacidade de ouvir é que fala muito. Você sabe que toda pessoa, tanto homem quanto mulher, que fala muito, não gosta de quem fala muito. Porque ela quer falar, mas o outro não deixa. Eu ouvi uma vez uma coisa que parece até cômica. Uma pessoa que falava muito. Aí eu coloquei as duas pessoas juntas para tratar de um assunto. Aí no final eu escutei dos dois a mesma reclamação. Sabe qual foi a reclamação? Ah, pastor, fulano fala muito. Porque quem fala muito não gosta de ouvir. Mas mulher de Deus, filha de Deus, ouça os seus filhos antes que alguém na rua comece a ouvir. Ouça o seu marido antes que alguém no trabalho, na rua, comece a ouvi-lo. Há mais sabedoria em ouvir do que em falar. Quando se ouve mais, se aprende mais. Por isso Deus deu 2 ouvidos e uma boca. A proporção é essa. Escute, mulher de Deus. Porque no escutar, você vai ter tempo para pensar e avaliar. E quando a sua palavra for emitida, ela será emitida com segurança de que alguém ouviu. Então, muitas vezes, há mulheres cujos filhos não têm confiança na sua mãe. Que a mãe, primeiro, não sabe ouvir. Às vezes, não tem paciência para ouvir. Às vezes, ouve e comenta indevidamente aquilo que foi confidenciado pelo filho. A mulher sabe, ela ouve, ouça bem, e ela guarda e pensa. Ela não sai comentando isso ou aquilo. Eu falei aqui, há mulheres que estão vendendo às vezes o seu marido, né? Pastor, como é que uma mulher vende o marido? Simples. O meu marido, ele é muito... Tem criança aí? Meu marido é muito tarado. Ele sempre está querendo me agarrar. Eu não gosto disso. Já deu a ficha. O cara é borracha dura e a mulher está dando sopa. Você pensa que no ambiente de trabalho, da vizinhança, da igreja, não está cheio de mulher carente querendo um cara brabo desse aí? Estou dando um exemplo. E você está dando a ficha da pessoa? Bota essa língua para dentro, mulher de Deus. E não comente essas coisas. Se você está precisando de essa ajuda, procure um conselheiro. Aqui na igreja, vamos nos situar. Procure a minha esposa. Busque um conselho com ela. Você é homem de Deus, procure o pastor. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar. Alguém que só tem um interesse de ver a sua vida bem. Você caminhando bem, você indo adiante bem. Mas, às vezes, o filho está com um problema, não tem coragem de abrir com a mãe, porque a mãe, primeiro, não tem paciência para ouvir. Só fala bobeira, só fala bobagem. Irmãos, deixa falar bobagem. Porque no meio dessas bobagens, tem verdades. E ali você tem chance de saber o estado emocional do seu filho, o estado espiritual do seu filho, onde ele anda, com quem anda, o que anda pensando e fazendo. Então, estou falando da mulher sábia. Essa mulher sábia, ela tem que ter esse trânsito, né? Edificar com oração, edificar com palavras construtivas. Fale coisas boas. Outro dia eu falei aqui, puxa vida, fale para o seu esposo, para a sua esposa, uma qualidade que ele tem, né? Tem mulher que é tão espiritada, dizer, você tem esse defeito e aquele outro defeito, mas tem uma qualidade, já matou, que ela disse tanto defeito antes, quando chegou na qualidade, o camarada não está nem mais. Nomeie aquilo que eu falei do pano branco, que a gente coloca e coloca uma pinta negra. A pessoa só consegue ver
a pinta branca, o restante do pano branco não vê. Então, edifique, fale coisas boas sobre os seus filhos, profetiza sobre os seus filhos coisas boas. Você não vai dar para nada, irmã, não fala isso em nome de Jesus. Diga, você vai ser uma bênção. A mulher tem essa habilidade. Eu contei já várias vezes o caso da minha mãe. Acreditei, ela, cabeça grande, meu filho, é sinal de inteligência. Oh, coisa boa. Eu acreditei, surfei nessa, estou surfando até hoje. Não sei se estou inteligente, mas eu aproveitei. Escuta bem o que eu vou falar para você. Uma palavra doce é maravilhosa. Às vezes você diz, eu queria que meu marido fosse tão diferente. Irmã, só que nem todos oram quando vão casar, né? Casa porque, quando não é da igreja, casa porque é bonitinho, casa porque está apaixonado, nunca viu a personalidade, casa. E aí? Agora aguenta, agora é consertar. E às vezes na igreja, muitas vezes, acha que o fato da pessoa ser membro da igreja não vai ter problema, porque ele é da igreja. Que bobagem, irmãos. Todos nós estamos sendo transformados. A igreja é um hospital, um lugar de transformação. Todos nós estamos passando por fases e mudanças. Então, você vai casar com alguém e acha que não vai ter problema lá na frente? Então, para conhecer um casamento que não tenha problema. Todo casamento, pequeno ou grande, problemas aparecem. E eles são solucionados. Diga glória a Deus. Então, edifique com palavras construtivas, edifique com amor e com fé. Às vezes a gente está preocupado em salvar o mundo, e às vezes a gente não está levando pessoas a serem salvas dentro da própria casa, né? Nós temos que ter amor, não amor, aquele amor declarado, mas aquele amor de prática. O amor, a Bíblia diz, caminha uma segunda milha, dá uma segunda oportunidade, uma terceira. O amor é paciente, é longânimo, assaz benigno. Não faça do seu lar um ringue. Não entre em disputa com seu marido, com seus filhos. Não tente mostrar que você sabe mais, que você é mais. Olha, eu aprendi que às vezes a pessoa humilde, ela ensina muito mais. Sabe? Essa manhã nós estávamos falando sobre uma irmã que foi obreira aqui, e ela silenciosamente na igreja fez tantas coisas. Quando eu falei o nome dela, ela disse, puxa, a irmã está passando por esse problema. Levantou um e disse, pastor, ela me ajudou muito. Levantou outro, pastor, e ela nunca subiu no púlpito para pregar ou fazer qualquer coisa. No entanto, esta irmã, irmã Maria José, que era obreira aqui, ajudou tantas pessoas, porque ela descobriu que a sabedoria não está em estar à frente falando, mas, sabe, caminhando às vezes, sendo aquele conciliador. Irmã de Deus, seja um conciliador entre o seu marido e seus filhos. Seja um conciliador. Não tome partidos. Não tente acusar. Seja conciliador. Há mais sabedoria em ouvir do que falar demasiadamente. Eu falei isso. Quem quer ser uma rainha tem que semear essa semente de ser rei, seus filhos serem príncipes. Amém? Olha só, vou dar um exemplo de dentro de casa, e eu tenho que falar isso porque não sou melhor que ninguém, não. Todo mundo sabe que eu não sou flor que se cheire, e eu não faço questão nem de me apresentar assim, porque se alguma virtude, se alguma coisa houver em mim, é por causa de Jesus, porque eu mesmo já era. Se alguma coisa boa há em mim, é por causa da presença do Espírito Santo. Mas às vezes, nós vamos comer a sala, né? Pai, vou sentar aqui no sofá, tá? A gente senta ali. Aí quando a gente termina, você sabe que depois que a gente termina de comer, eu não sei porque dá uma moleza assim, né? Aí para levantar do sofá, a gente fica ali enrolando. Quem faz essas... então é normal, é normal. Aí às vezes eu levanto, pego os pratos, pego o prato da minha esposa, não chegou, eu pego. Pego da minha filha, que tem 15 anos, cheia de energia. Obrigado, pai, pego, levo. Se você
Não, porque eu trabalho, porque eu boto comida dentro de casa e eu não vou ficar pegando prato de filho. Eu sei que nenhum homem pensa assim aqui, que são todos muito gentis e educados. Mas ouça, esses gestos voluntários, de carinho, vai gerando ambiente de carinho. Não quero aqui falar, mas gentileza gera gentileza. Amor gera amor. Carinho gera carinho. E se eu quero ser tratado como uma rainha, semeia a semente de rei no seu marido, de príncipe nos seus filhos. Ouça, sua oração pode mais que os teus choros, os teus gritos e indiferença. Tem gente que acha que mulher, não, vou botar para quebrar, vou chorar. Não adianta, irmãos. A oração pode muito mais dos seus efeitos. Às vezes no momento você engole seco, mulher de Deus. Às vezes no momento você engole ali, mas vai orar porque Deus vai mover o coração do teu filho, do teu marido. Ele é o Senhor. Às vezes dá aquela vontade da vingança, né? Vou matar a pau. Feijão com sal hoje. E às vezes não é feijão com sal não, é a calça jeans à noite. Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz aos casados. Há várias formas de vinganças, aquelas vinganças veladas, que estão na indiferença. Irmão, não faça isso, porque abre uma brecha tremenda para o diabo. Sabe, aí o diabo, está vendo? Liga para você, não gosta. Aí e daqui a pouco ele vai providenciar alguém para encostar ao lado daquela pessoa, para começar a encher o ouvido daquela pessoa, seja do homem, seja da mulher, não há prediletos nisso. Quem dá perfil de um lar é a mulher. E a minha pergunta, ao terminar esta palavra, como ontem, é a seguinte: qual é a cara da sua casa? Mulher de Deus, qual é a cara da sua casa? Pastor, minha casa está tudo desarrumado lá hoje. Você está entendendo? Não é só a questão física. Eu estou falando desde a questão física até o ambiente da sua casa. É aquele ambiente que dá vontade de voltar. Opa, vou para cá, graças a Deus. O meu lar é um lar de aconchego, é um lugar de paz, é o melhor lugar do mundo para estar. E isso, irmãos, é a mulher que promove. Isso é promovido. Olha só, eu vou dar um exemplo para você entender isso. Você está gostando desse ar-condicionado? Bom, né? Pastor falando aí no fresquinho. Agora, quantas igrejas nesse momento estão debaixo de um calor tremendo? Mesmo Deus, a mesma palavra, mas o ambiente físico diferente. Dá para entender isso? Diga amém. Quantas igrejas as pessoas entram e saem sem ter um momento profundo de oração, de comunhão com Deus? Cumpre a sua obrigação religiosa, vai embora e sai da mesma maneira. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: esses ar-condicionados aqui, quando eles foram comprados, houve um sacrifício, houve um envolvimento de todos nós para criar esse ambiente. A mesma coisa, o ambiente do lar, ele vai demandar um sacrifício, um esforço. O problema é que muitas vezes você está vivendo num lar de julgo desigual. Mas mesmo num lar de julgo desigual, o que é isso? Em que a esposa é crente, o marido não é, mesmo neste lar, a sua postura vai santificar o seu marido. Porque a Bíblia diz que a mulher santa não é aquela que, pastor, eu sou tão santa que eu não tenho relacionamento sexual com meu marido. Não é essa não. A mulher santa é aquela mulher que ela é de Deus, separada para Deus. E que ela cumpre com suas, eu não vou nem dizer obrigação, porque fica um negócio meio estranho, mas ela cumpre com a sua parte no casamento. Amém? Então, eu penso que você, nesta manhã, mulheres de Deus, homens de Deus,
Pensa nisso. Qual é a cara do meu lar? Não exponha o seu lar, não exponha o seu marido, não exponha os seus filhos. Guarde, porque tem muita gente usada por Satanás para destruir o lar. Eu estava contando uma situação aos diáconos que eu vou reproduzir aqui. Alguns anos atrás, nós estávamos em outra igreja e nós fomos numa reunião lá da Infraero, do sindicato Infraero, para o retorno dos anistiados, essa coisa toda, ali na Ilha do Governador. E eu fui com a Andréia para levá-la lá e tal. Quando nós descemos do carro, que estamos caminhando para entrar, de repente eu olho assim, ali naquela praia, acho que é São Bento, ali atrás, São Bento, né? E ali é um ambiente de pagode, de samba, tem umas mulheres feias que dói ali, sambando ali. Outro dia eu até falei, passei com o André, disse assim, ó, tinha uns 10 caras e uma mulher muito feia mesmo, sambando. Eu disse assim, realmente, que falta de mulher faz, né? Aí estamos lá, quando eu olho assim, um irmão, não dessa igreja, isso foi em outra ocasião, não nessa. A esposa de um diácono, com outro irmão que tinha chegado para a igreja e tal. Caramba. Olha lá, olha lá. É isso mesmo que eu estou vendo? Ou o meu óculos está... Não, é. Fulano, meu, tá lá. Meu Deus do céu. O diácono, professor da Bíblia mesmo, não só na igreja, mas também no seminário. Todo aquele currículo religioso, mas, no entanto, alguma coisa estava faltando no seu lar. Alguma brecha ficou aberta. E o inimigo usou uma outra pessoa, de dentro da igreja mesmo, para isso. Né? Essa história é muito triste. Depois, se você souber a destruição que isso trouxe, você não imagina. Começou destruindo o casamento. Depois destruiu o casamento, essa moça caiu na prostituição, essa mulher caiu na prostituição mesmo. Depois, o filho problemático, oriundo do casamento. Depois, esse camarada, acho que ele ficou tão alucinado pelo chifre que levou. Sabe que chifre cria loucura, né? O cara ficou tão alucinado que depois ele não parava com mulher nenhuma. Cada mês ele estava com uma mulher diferente. E aí ele inverteu as bolas. Ele passou a cantar tudo quanto é mulher, saiu da igreja, abandonou a fé. Um desastre. Parece que essas coisas que eu estou falando aqui, elas não têm razão de ser, mas é esse cuidado que evita determinadas situações chegar a este ponto. E se você não ouvir isso aqui na casa de Deus, que é o lugar próprio, onde tem o manual do construtor, que é a Bíblia, a palavra de Deus para nos ensinar, dificilmente você vai ouvir isso dessa forma. Então, edifique o seu lar, mulher de Deus. Eu fiz ontem uma oração pelas irmãs que queriam mais sabedoria para cuidar do seu lar. E se porventura houver alguma irmã aqui esta manhã que diz assim, pastor, eu também quero mais sabedoria na lida da minha casa, do meu lar, da minha família, do meu casamento, eu quero orar por você. Vou pedir que você venha aqui na frente, se você não recebeu essa oração e você quer receber essa oração, porque isso é fundamental. Mulher, a sua casa depende de você. Depende de você. Aleluia. Glória a Deus. Eu não li aqui o versículo, mas eu vou ler só para você saber que a Bíblia diz que a sabedoria doma qualquer touro. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica
O marido pode ser aquele maridão, se você for sábia, ele pensa que está mandando, como eu. Já falei que até o cachorro lá em casa sabe que eu não mando nada, né? Eu chego da rua, o cachorro está lá deitado lá no cantinho dele, lá ele fica, o máximo que ele faz quando ele está bem disposto, ele olha assim. Quando é minha esposa, que o carro chega lá embaixo, ele já sai disparado, e já fica na porta, pulando. Eu falei, não é possível, até o cachorro sabe quem manda aqui é ela. As minhas filhas são confidentes com a minha esposa. A minha esposa, ela sabe, ela tenta não bater de frente comigo, porque ela sabe que eu sou igual a esse touro selvagem mesmo. Se eu disser uma coisa, só o Espírito Santo vai mudar, irmão. Porque sou um homem de temperamento difícil. Mas graças a Deus deu a ela sabedoria. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, eu dependo da minha esposa. Provavelmente, se não fosse ela, eu não estaria aqui pregando. Provavelmente, se não fosse ela, eu não estaria ministrando a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque num desses rompantes, poderia botar tudo a perder. Mas ela entendeu que, embora ela sofra num primeiro momento, ela vai orar, e na medida que ela vai orando, ela sabe que eu sou um homem de Deus, e que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. E se não ouvir, Deus vai torcer a minha orelha, porque tem essa vantagem. A mulher ora, Deus trata com o marido, irmão. Deus trata. Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que tu ajude a cada uma das irmãs a ser esta mulher sábia. É difícil, Senhor, porque muitas vezes nós queremos usar a nossa sabedoria apenas, mas nós temos que usar a nossa sabedoria submetida à tua sabedoria, Senhor. E a tua palavra diz que quem precisa de sabedoria, peça, que tu dá graciosamente. E nós estamos orando aqui nesta manhã, pedindo sabedoria sobre a vida das tuas filhas, para que elas possam edificar a sua casa, ter no seu lar o aconchego, ter o carinho, o amor dos seus filhos, do seu marido, Senhor, e a sua casa ser um referencial. Quando alguém for na sua casa, vai dizer assim: puxa, me senti tão bem na tua casa, porque ali haverá a presença de Deus, haverá um lar equilibrado, Pai. Senhor, abençoa, sustenta as tuas filhas, fortalece cada uma delas nesta caminhada, nessa jornada, nessa missão que é tão importante, ó Deus. Muito obrigado pela vida das tuas filhas e pela fé. Eu já te louvo os resultados que acontecerão, e que o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, essa é uma palavra não para censurá-las, mas para ajudá-las. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, igreja. Nós temos almoço hoje, como todos os domingos. Amém? Estenda sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que toda a igreja diga amém. Vamos em paz, que Deus abençoe.